Bem, continuando o assunto da aula de processamento mínimo de frutas, agora vem a etapa de enxágue e drenagem. Essa etapa, né, após o descascamento e o corte, né, então esse é o objetivo desse enxágue, né, dessas frutas, depois de terem sido cortadas, é de reduzir o risco de contaminação provenientes das etapas anteriores e também com relação à oxidação de certas enzimas durante a estocagem, né? Então, aqui, relembrando, né, que para fazer o corte, né, se for feito manualmente ou também feito por via de equipamentos, a gente enxerga, né, que nesse corte existe a possibilidade de uma contaminação. Até pelo fato, né, do corte estar expondo a polpa, né? O corte está expondo a parte interna da fruta, que é o meio, né, favorável para o desenvolvimento microbiológico. E também essa questão do enxágue, né, após o corte, você acaba expondo algumas enzimas, no caso específico de algumas frutas, né, que temos conhecimento, por exemplo, a polifenol-oxidase, que na presença de oxigênio, ela vai promover aquele escurecimento enzimático, né? E aí você tem perda, né? Uma depreciação no aspecto visual da fruta. Então, no caso de banana, né? No caso de maçãs, são frutas clássicas, né? Como exemplo da presença da enzima polifenol-oxidase, que na presença de oxigênio tem alteração em sua cor, né? E ainda nesse enxágue e drenagem, né, nessa etapa, porém, o tipo de sanitizante, sua concentração e o tipo de exposição são parâmetros de pesquisa, pois o que se busca é aliar a qualidade sensorial à qualidade microbiológica do produto final. Então, essa questão, né, desse enxágue, ele é realizado com a presença de algum tipo de sanitizante nessa água de enxágue, né? A concentração e o tempo de exposição, eu estou falando que são parâmetros de pesquisa, porque nós temos a disponibilidade de diversas dissertações de mestrado, tese de doutorado, com assunto minimamente processado, e lá eu vejo valores diferentes com relação à concentração, né? Mas é algo em torno de 100, 200 ppm. E aqui a questão é, né, nesse minimamente processado, relembrando e reforçando que não há tratamento térmico, né, nesse caso. Então, o que se busca é aliar a qualidade sensorial e a qualidade microbiológica do produto final. Então, por isso que tem essa questão da utilização de uma água de enxágue com algum tipo de sanitizante para preservar a qualidade microbiológica aliada à qualidade sensorial, né, para que não... a qualidade sensorial eu posso também ampliar mais essa questão da análise sensorial, o aspecto visual com relação ao escurecimento devido à oxidação enzimática e a presença de micro-organismos, caso, né, ele sofreu uma recontaminação após essa etapa do corte, né, pode ser micro-organismos que são capazes, né, responsáveis por promover a alteração de sabor e aroma nesses produtos. Então, tem que fazer um alinhamento, né, dessa qualidade do aspecto sensorial e do microbiológico também. O enxágue de melões minimamente processados é geralmente realizado como processo de sanitização. Então, nessa etapa, recomenda-se concentrações de 50 miligramas para cada litro, tá, de água. Isso em termos práticos, o que seria para ter uma noção, né? Então, seria aproximadamente 2,5 ml de água sanitária, que é o hipoclorito de sódio, por 1 litro de água. Então, é uma quantidade bastante baixa, né? Mas é baixa numericamente, mas é extremamente eficaz em termos de redução significativa de micro-organismos. E o tempo sugerido é de 30 segundos, pelo menos,
né? Então, esse enxágue, as frutas deverão ficar imersas pelo menos 30 segundos. Ou pode ser feito, né, de 5 miligramas por litro, que isso dá numericamente, né, passando por uma unidade de medida em ml, seria 0,25 ml de água sanitária por 1 litro de água durante 1 minuto, com água resfriada entre 10 e 15 graus. Então, essa temperatura da água, ela também é importante ser respeitada. Então, aqui, nós vimos que se eu trabalho com uma concentração mais alta, né, uma quantidade mais alta, 50 miligramas por litro, eu já posso reduzir o tempo de exposição dessa fruta lá no processo de enxágue. E eu posso utilizar também com eficácia, né, 5 miligramas litro, mas o tempo de exposição ele aumenta, né? Então você tem que deixar por ao menos 1 minuto numa água resfriada entre 10 e 15 graus. Ainda sobre esse assunto enxágue e drenagem, né? O abacaxi, o mamão e a goiaba cortados devem ser imersos por 1 minuto em água clorada fria, na concentração de 20 miligramas litro. Então, isso numericamente, em outra unidade, né? Aproximadamente 1 ml de água sanitária por 1 litro de água. Enquanto a manga deve ser submetida a 5 miligramas litro, né, de água, 5 miligramas do hipoclorito, né, em 1 litro de água. Isso corresponde aproximadamente a 0,25 ml de água sanitária por 1 litro de água. Então, essa etapa ajuda a eliminar o suco celular extravasado. Aquele suco celular que foi feito o corte consequentemente vai romper as células da parede do vegetal, né, do tecido vegetal. Esse líquido dentro da célula, que é o suco celular, né, então é interessante que ele seja eliminado, até porque ele é substrato exposto para desenvolvimento, para proliferação de micro-organismos. E esse suco celular também acaba saindo algumas enzimas que podem vir a ter atividade ou promover algum tipo de alteração na fruta. Então, depois desse enxágue, né, é feito a drenagem. Então, a drenagem é um processo importante para a segurança microbiológica das frutas minimamente processadas, e nessa etapa ela é feita com peneiras de plástico ou aço inoxidável, pois as frutas não suportam a centrifugação. E o tempo de drenagem, né, deve ser de 1 a 3 minutos. Então, a drenagem, né, seria o quê? Tirar aquele excesso da água do enxágue. Então, ela é feita, tá, em peneiras de plástico, mas o mais comum, o mais adotado pelas indústrias são as peneirinhas de aço inoxidável, por questões sanitárias. Tá? E no caso dessa drenagem sendo feita por gravidade, né, vai colocar na peneira e ele espera que escorra, né, o excesso dessa água lá do processo de enxágue, é porque as frutas, elas, na maioria das vezes, elas não suportam a centrifugação, que seria um processo muito eficaz e muito usual pela indústria de alimentos quando visa remover quantidades de água de um dado alimento num determinado momento do processo, né? Mas no caso das frutas, principalmente depois que elas foram cortadas, né, elas perdem a resistência e aí não suportam essa força que é gerada dentro desse equipamento que é a centrífuga. E esse tempo de drenagem é de 1 a 3 minutos. Isso é relativo em relação ao tamanho do corte da fruta, né, o tipo de fruta também que está sendo processada. E já vem a embalagem, né? Então, olha como que o processamento mínimo ele é enxuto, né? A gente já está na parte de embalar esse produto, ele já foi minimamente processado. Então, a embalagem assegura proteção ao produto contra danos do meio ambiente e futura contaminação por micro-organismos, ou seja, a embalagem é um mecanismo de proteção, né? Para que assegure a qualidade, a inocuidade desse minimamente processado, para que ele não se contamine, né? Isso é muito importante. E a segurança e a qualidade desses produtos pode ser afetados pelo tipo de embalagem. Então aqui tem que fazer
um dimensionamento, né, um prévio estudo, né, para fazer um dimensionamento de qual embalagem é mais apropriada no caso aí do minimamente processado. Então aqui, ó, principalmente para melões minimamente processados, que tem um pH favorável ao crescimento de patógenos, a embalagem deve promover a troca de gases entre o interior da embalagem e o meio externo para não criar uma atmosfera anaeróbica. E essa questão, né, foi usado o melão como exemplo, porque já foi dito, né, essa fruta tem uma particularidade do pH mais elevado. E do aspecto microbiológico, isso é favorável para o quê? Desenvolvimento de micro-organismos. E o que me mais preocupa é o micro-organismo patogênico desenvolvendo na superfície desse melão, né, que é uma fruta que foi minimamente processada. Lembre, né, que não há tratamento térmico. Então, um grande aliado desse produto minimamente processado é, ao tempo todo, as boas práticas, né, de fabricação e tem que estar aliado a uma embalagem, né, perfeita para assegurar essa questão da qualidade microbiológica. Então, as embalagens disponíveis para minimamente processado, a gente tem alguns exemplos, que são bandejas de polietileno expandido, que é o famoso isopor comercialmente, né? Conhecido, esse plástico é o polietileno expandido. E você vai usar ele como a bandeja, mas necessita de um revestimento que normalmente ele é feito com filme de policloreto de vinila. É o famoso PVC, aquele plástico que usa comumente a nível doméstico. Só que para usar o PVC, né, tem que ser muito bem embalado, né, envolvendo essa bandejinha de polietileno expandido, passa o PVC e tem que ter o equipamento para que tem uma superfície aquecida e que quando você envolve o PVC nessa embalagem, então embaixo você coloca numa superfície aquecida para soldar ali o PVC, né, para ficar um fechamento mais assegurado, mais eficaz. E também tem disponível as caixas de polietileno de tereftalato, que é o famoso PET, né, uma embalagem extremamente rígida, tem uma resistência mecânica muito considerável, né? E ela é muito usual. Então aqui eu trouxe algumas figuras, tá? Algumas figuras de minimamente processados. Eu encontrei essas na internet que está relacionados a legumes, né? Hortaliças. E notem, né, que algumas, igual essa daqui no canto esquerdo superior, foi utilizado um plástico e aplicaram o vácuo, né? Então isso aqui é bastante interessante, porque essa ausência de oxigênio acaba sendo um aliado à conservação dos vegetais, porque dificulta, né, o crescimento microbiológico e aquelas enzimas que têm atividade que dependem do oxigênio, no caso não vai ter a presença do oxigênio que vai promover, né, que vai facilitar com que essas enzimas tenham atividade. Então aqui é um exemplo de embalagem, chama atenção porque aqui às vezes só tem um tipo, né, um tipo de produto, né, igual que a beterraba. Aqui só tem um tipo de produto, parece que é um brócolis, e aqui já está fazendo algo misto, né, parece que é couve-flor, tem cenoura e tem brócolis, somente cenoura, e isso é bastante, é uma diversificação, né? Nós temos aqui também no canto superior à direita outros produtos minimamente processados, né? Que seguiram basicamente essas etapas que foram discutidas nessas aulas, né? De minimamente processados. Então, que eles passaram por todo aquele processo de higienização, de sanitização, foi feito o corte, né? Ou o descascamento, né? Se for o caso, né? E depois faz aquele enxágue, aquela drenagem, coloca em uma embalagem que seja apropriada e que proteja esses alimentos, né? Que eles não venham se contaminar após, após não, durante o período de comercialização.
Aqui embaixo nós temos outro exemplo, né? Já são folhosas, né? Elas já foram minimamente processadas, então elas já estão prontas para o consumo imediato, né? Então isso daqui é um tipo de embalagem, né? Bastante interessante, né? Com rótulo aqui, com informações na frente do produto. Aqui também, né? Teve um tipo de rótulo. E aqui muito provavelmente são embalagens PET. Esse aqui do canto inferior, aqui do lado direito. Então são embalagens rígidas. E aqui é possível de ver, né? Também uma diversificação. Tomates. Aqui aparentemente é o baby corn, né? Que é um milho em miniatura. Quiabo, brócolis. Não estou sabendo identificar essa verdura aqui. E é importante falar, pessoal, que o processamento mínimo de frutas e hortaliças, né, leguminosas, isso tem, isso tem tido recentemente, tem tido uma grande ocupação nas gôndolas de supermercados, principalmente supermercados de grandes centros, né, cidades grandes, onde as pessoas é uma tendência, né, as pessoas estarem voltando a fazer o preparo dos seus alimentos, porque é um ciclo, né, esse comportamento humano de que há uma tendência em uma certa determinada época em comer, né, fora de casa, procurar mais comida terceirizada, vamos falar assim. E hoje a tendência está invertendo um pouco. As pessoas estão preocupadas, estão querendo mais preparar o próprio alimento novamente, né? É um ciclo. E as pessoas de grande centro, por questão de tempo principalmente, né, de deslocar do trabalho até chegar em casa, e ao processar um alimento, né, desculpa, ao processar uma refeição, gasta-se muito tempo. Então, para essas pessoas dos grandes centros, esses produtos, eles são desejáveis, né? Isso aqui é uma tendência do mercado, isso aqui é uma necessidade para certas pessoas. E eu já notei em alguns supermercados em São Paulo, onde tem aquele setor que a gente chama, né, a parte que é onde vende as verduras, eu só não lembro o bairro, mas eu vi um bairro em São Paulo, um supermercado, uma rede deles, que só vendem somente verduras e legumes desta forma, minimamente processada. Não encontrei em local algum do supermercado aquelas bancas ou aquelas seções onde você vai ali, faz a seleção, onde você pesa e compra os vegetais sem ter, né, da forma que a gente está mais acostumado, daquela forma mais rústica, né, ele está exposto ali, né, e, e eu fico pensando que isso daqui pode ser um momento ainda de repente de maior expansão devido ao Covid-19, né, que esse vírus ele pode estar nas superfícies, ele tem uma certa durabilidade em determinadas superfícies, então ainda está um pouco, é um vírus que não está totalmente elucidado, né, com relação ao seu comportamento nessas questões de superfícies, porque há informações que são às vezes contraditórias, e de repente você vai fazer a aquisição dos vegetais. Quando você deparar, né, vamos pensar aí nos grandes centros também, né, principalmente. Quando você depara com eles apresentados desta forma na gôndola do supermercado para serem comercializados, né? Então, se a gente imaginar que aquele está muito menos exposto, né, a questão aí de vírus, né, outros micro-organismos também, ele está muito mais protegido, né? Considerando que quem produziu esses alimentos respeitaram fielmente as boas práticas de fabricação. Então a gente pode ter, né, falar seguramente de que aqui há mais qualidade do aspecto microbiológico, né? Então, aproveitando o momento que a gente está vivenciando, de repente isso daqui
vai ser esse momento, né? Esse vírus pode ser que impulsione ainda mais a venda desses produtos minimamente processados. Bom, e depois deles terem sido embalados, né? Eu coloquei essa foto anterior, então considerando que aqui, né, ainda vai ser distribuído, aqui ele já está no ponto de comercialização, tá? Então, com relação ao armazenamento e distribuição, devem ser mantidos em temperaturas baixas, a fim de reduzir perdas de qualidade do produto, os processos bioquímicos que podem ser originados de reações de enzimas de micro-organismos psicotróficos. Como trabalhamos com uma matéria-prima de origem vegetal, né? Então, temos conhecimento que um grande aliado para a preservação da qualidade desses produtos é a baixa temperatura. Então, quando eu falo baixa temperatura, estou associando à refrigeração e não ao congelamento, tá? Nesse caso aqui do minimamente processado. Então, essa baixa temperatura vai fazer o quê, né? Vai reduzir processos bioquímicos, que pode ter envolvimento desses processos bioquímicos de reações enzimáticas, né? De micro-organismos também, né? Que podem promover alteração ou alterações nesses produtos. Então, um aliado nosso para preservar a qualidade desses produtos é o uso da baixa refrigeração no armazenamento e na distribuição e no ponto de comercialização. E a distribuição deve ser feita em temperatura de refrigeração, né? Por questões óbvias, o vegetal, no caso, já vimos em outras aulas, né, que ele ainda tem um processo fisiológico, né? Então, ocorre processos, né, de ordem bioquímica nesse vegetal. E essa questão, né, da gente retardar ali um pouco esses processos fisiológicos, como respiração, né, tem transpiração, e também a questão microbiológica. Então, o momento de transporte, né, a gente tem que ter essa preocupação em fazer com que essa temperatura seja de refrigeração, que essa temperatura seja respeitada para assegurar a qualidade do produto final.